Boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos serenando nossos corações, deixando todas as preocupações entregando ao alto. Vamos receber a espiritualidade amiga, que ela abre nossa mente, nosso coração, para que tenhamos um bom estudo, que tenhamos muita paz, serenidade, e que temos um bom aprendizado para ter uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe a todos, com muita saúde, paz, amor, e abra nossos corações e nossa mente. Passo a palavra para a Viviane fazer a leitura. Olha eu aqui de novo para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 16, segundo parágrafo. Preces inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras, que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repita. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Que assim seja, e passo para os comentários. Então, tá. Muito obrigado, Vivi. Quando a leitura é feita assim com bastante calma, bastante tranquila, ela fica mais inteligível, ainda que a leitura seja um pouco chatinha de se compreender. Eu quero desejar muito boa noite a todos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Aqui é um bate-papo familiar em que todos nós podemos e devemos contribuir com os nossos pensamentos e com os nossos achismos, porque ninguém é dono da razão. Quero desejar uma boa noite muito especial para minha mãe também. Obrigado por estar conosco, mãezinha. Boa noite, meu filho. Eu estou sempre com vocês. Aliás, está toda a minha família aí. Olha só, esse pessoal todo, eu olho para o rosto de cada um, é tudo minha família, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, e assim vai. Todo mundo é meu. Abrindo parênteses, já que a mãe falou nisso, só hoje eu entendo aquela passagem do Cristo que diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Eu precisei, com 53 anos, ter esse grupo ao meu alcance, fazer parte dele para entender que a nossa família vai muito além do nosso sangue. E hoje eu sei que os meus irmãos são muitos, e isso é maravilhoso. Bom, voltando para a lição, se alguém que ouviu, entendeu e quer dar o seu parecer, eu vou deixar a palavra, senão depois eu falo. Vamos ver se alguém se habilita. Tem gente aí que fala bem que eu sei. Não me façam chamar pelo nome. Oi, gente. Oi, Cris. Essa mensagem do Evangelho, né? Fala da oração, né? Que é o que nós fazemos aqui todas as noites, né? E a mensagem fala que Deus vê o que se passa no fundo do nosso coração.
Então, para ele, o que é mais importante é o que está no nosso coração quando nós fazemos a prece. E muitas vezes a gente tem vergonha, né, de fazer prece em público, porque a gente acha que não sabe falar bonito, que precisa falar de uma determinada forma e tudo, mas o que Deus vê é a nossa intenção sincera, né, de pedir por alguém, de pedir força, de pedir coragem, ver a nossa intenção, o que nós queremos, o que nós estamos querendo com aquela prece. Então, as palavras, né, não são nada. Eu me lembro até de um livro infantil, uma vez que eu li, era até ilustrado pela Turma da Mônica e tudo, e uma das historinhas era justamente o diálogo, né, entre um rabino e uma criança. E aí o rabino se aproxima da criança e ela está ajoelhada, falando o alfabeto, né, soletrando o alfabeto, falando A, B, C, D, E, F. E aí o rabino se espanta com aquilo e fala: ué, por que você está soletrando, né, o alfabeto e tudo? E a criança fala exatamente isso, porque eu não sei, ela fala isso, que ela não sabia rezar, ela não sabia dizer as palavras certas, mas ela sabia que se ela falasse as letras, Deus ia saber colocar, traduzir, né, o que ele estava querendo falar. Então, realmente, o que importa é o nosso sentimento, é a nossa intenção, é o nosso pensamento, como diz a mensagem, né? É isso que Deus está vendo, é isso que Deus está sentindo, e é isso, é só abrir o coração realmente para a gente pedir, né? O que a gente quer, ser sincero com Deus, ser honesto, enfim. Tem uma outra frasezinha também que é muito divulgada, assim, né, no WhatsApp, que fala que até quando a gente não sabe o que pedir em oração, se a gente pedir com amor, a gente recebe até o que não foi pedido. Então, é o amor que conta, né? É o nosso amor, é o nosso sentimento que conta na hora da oração. Já falei demais, gente, vocês têm que falar também. Obrigado, meu amor. Eu acho que a Rita foi que levantou a mãozinha. Vamos, Rita. Depois a Neuza. Júlia, se a gente soubesse, né, o valor que tem uma prece, o que pode identificar a nossa vida, nossos pensamentos, modificar tudo dentro de uma casa, forma uma egrégora de luz, de paz dentro da nossa residência, o que a gente emana para as pessoas através da nossa prece. O Chico já dizia, né, principalmente para as mães, a prece arromba as portas do céu, porque não tem coisa melhor, é estar contigo, é conhecer, é o momento de você com Deus, e o momento de você fica entre quatro paredes, você pode abrir o seu coração, é o momento de abrir a alma, de conversar com Deus, de se expor, de falar com Ele, né? A doutrina espírita fala muito disso, né? Que quando a gente ora com sinceridade, a gente eleva os nossos pensamentos e realmente nos aproxima das boas energias espirituais que a gente tem perto da gente. Não é preciso aquelas palavras difíceis que a gente, né, que todo mundo pensa que são coisas difíceis, não. É escutar Deus com sentimento. Eu sempre digo, a prece, ela calma, ela te fortalece, ilumina nossos caminhos, determina, nos orienta, não é que faz moldar, mas ela faz transformar a nossa vida. Transforma com o sentimento que tu tens. Então a resposta vem daí.
A resposta vem da forma com que a gente tem a paz no coração quando nós estamos orando. Tem que estar com o coração puro, sentimento realmente que tu queiras aquilo ali. Porque sozinho a gente não consegue nada. E a partir do momento que a gente tem essa evolução, essa conexão com a espiritualidade, olha, é fenomenal, né? Forma uma egrégora, assim, em cima de onde você está. É uma luz realmente que cai, que ampara tanto o teu familiar, quando as pessoas que tu estás orando, ela recebe aquilo ali com muita satisfação. Realmente, olha, para mim, nossa, tudo de bom. O orar com o coração, né, Júlio? Muito bem, Rita. Que lindo. Muito obrigado. Eu acho que metade da intenção do trabalho foi explicado pela Rita agora. Seguimos com as nossas forças, né? O coração é tudo, né, Júlio? Quando tu ora, tu estás te expondo, tu estás ali com o teu Deus no momento. Então, chora, fala com Ele. Ali fica todos os teus segredos, fica todos os teus sentimentos naquelas 4 paredes. Ele ouve, nos ouve. É só nos permitir, não ter vergonha, nos permitir. É eu e Deus, Jesus, a espiritualidade está ali te amparando. Muito bem, muito bem. Neuza, por favor. Boa noite a Põe na todos. fila aí. Boa noite a todos aí. Eu estou lhe mirando, seu Milton. O senhor fique tranquilo. Depois do leão é o senhor. Boa noite, Neuza. Fica à vontade. Boa noite a todos. Então, a lição fala do quê? Preces inteligíveis. Que é inteligível, né? É algo que seja claro, compreensível, né? Então, ele está dizendo que, primeiro, a gente tem que fazer a prece, primeiro é com sentimento, como disse a Rita, aquela ligação nossa com Deus perfeita, de coração e verdadeira. E quando a gente for transmitir, que ela seja transmitida de forma compreensível, que todos compreendam. Que fique clara, né? Agora, a parte mais básica e importante que eu vejo é ela ter a verdadeira intenção, que chegue até o Pai, que chegue até Deus. E isso daí tem que sair de dentro de nós, né? Dentro do nosso coração, da nossa mente, a gente tem que fazer essa ligação perfeita com o Pai, para que a gente obtenha o resultado. Muito bem. Senão, é como fala aí, às vezes é vazio, né? São palavras vazias, que vai ao vento, que não vem resultado, porque não sai de dentro de nós. Não sai com a intenção perfeita. Então, esse é o nosso trabalho, né? Ainda mais a gente que está dentro da doutrina espírita, que tem bastante aprendizado, bastante ensinamento a respeito, né? Da nossa ligação com o Pai, é o que nós temos que fazer. É isso aí que eu vi. E a dona Rita já completou bem aí, tá bom? Uma boa noite. Obrigada, viu, filho? Obrigado, viu, Neuza? Muito obrigado mesmo. Leão, por favor. Boa noite mais uma vez. Boa noite, querido irmão. Eu concordo com o que as irmãs colocaram até agora e quero só acrescentar, partindo do meu exemplo. Todo dia, ao acordar, eu tenho por hábito fazer oração, antes de qualquer coisa, porque é a hora que teu espírito está despertando para o novo dia, que a tua mente está mais tranquila, antes de tu te envolver com as coisas do mundo. E não é raras as vezes que do meio da minha oração, da minha prece, mesmo sendo no início do dia, eu percebo que eu estou sendo automático. E aí eu paro e silencio até o momento que eu entendo que eu estou me sintonizando de verdade. E durante o dia, eu também tenho o cuidado, porque durante a prece, além de agradecer, eu me ofereço a ser instrumento do amor do Cristo. E às vezes as minhas atitudes durante o dia não vão de acordo com aquilo que eu no início do dia falei em prece, pedi a Deus. Então eu tenho esse cuidado, e era essa parte que eu queria contribuir. Rezar é muito bom,
ter o sentimento, ter a ligação, é muito bom. Mas eu acredito que a gente tem que cuidar no decorrer do dia com as nossas atitudes, se elas estão de acordo com aquilo que a gente fez em prece. Era isso. Obrigado. Muito bem, irmão. Muito bem mesmo. Senão, nós voltamos ao velho erro e tornam-se apenas palavras vazias, né? Se a gente fala, fala, fala e nem ao menos tenta praticar, não se esforça, não busca, de que adiantou então, né? Nós estamos, que nem diria o meu amado pai, chovendo no molhado. Pois não, irmão Milton. Olha, todos já falaram maravilhosamente bem. Como você falou, acho que já cumpriu a lição. Mas eu ao ler essa prece, essa passagem da prece, eu me lembrei de alguns dias atrás, quando eu era jovem, nem sonhava de conhecer a dona Zulmira ainda, era estudante aqui em Araçatuba, e a grande maioria dos colegas eram católicos naquela época. Tinha poucas, 2 ou 3 pessoas espíritas para um número muito grande de católicos. E naquela época o padre rezava a missa em latim. Isso. Então, eles às vezes reunia, queria conversar, e às vezes queria conversar comigo, às vezes para me deixar meio de escanteio e tal. Eu falava assim: vocês estão aproveitando da missa, que vocês vão à missa, o padre fica lá 40, 50 minutos falando em latim, vocês entendem latim? Não entendem, então o que vocês estão fazendo lá? Vocês estão perdendo tempo, porque você não entende nada, você não vai poder acompanhar. Então, todos já falaram bonito aí, eu acho que eu não sei falar bonito também, mas a gente, desde aquela época, desde jovem, é que o espírito é muito atrasado, que eu era para saber muita coisa, mas aí vai do adiantamento do espírito também. Mas desde aquela época a gente já se cuidava com esse caso de você tem que ser alguma coisa clara, concisa, e é o sentimento, todos já disseram aí, não é o palavreado. E naquela época eles falavam, e principalmente, não quero fazer comparação de outra religião, não, mas pelo menos o terço, que eu tinha muitas pessoas até da família que eram católicos, rezar um terço ficava 2 horas mexendo aqui, né? Rezando, tal. Quer dizer, tudo repetitivo. Né? Quer dizer, o que vale é a fé. Não estou dizendo com isso que aquilo lá não valia nada, porque o que vale é a fé. Se a pessoa estivesse fazendo com fé, beleza, maravilha. Mas não há necessidade disso, não há necessidade de muita palavra, de muita repetição. Tem que fazer como diz o pessoal aí, já que me antecedeu, o coração tem que estar sentindo o que a gente está falando. E é só esse depoimento que eu queria fazer, porque todos já explanaram muito bem aí a lição. Verdade, seu Milton. Muito obrigado. Mas Queres que eu leia o chat, Júlio? Só um momentinho, Vivi. Há de se considerar também, e como o próprio irmão Milton falou, que tem muitas pessoas que fazem prece decorada com o coração, com o amor. Sim. Inclusive na espiritualidade. Existem espíritos socorristas que ainda leem o terço. Sim. Espíritos socorristas que leem o terço, que fazem o Pai Nosso, que oram o Creio. É uma questão íntima de cada um. Se tu consegues fazer o Pai Nosso, Ave Maria, com a verdadeira intenção do teu coração, é muito melhor do que fazer qualquer oração. Porque não são as palavras. Exatamente. É a intenção. Então não importa. Se tu vai orar uma prece decorada, lida, ensinada, ou se vai orar uma prece na hora de momento, nada disso tem importância. O que importa é a intenção por trás da palavra. Aqui, como é um grupo, e como a gente tem um tempo para orar, que é para manter a vibração alta, para que possa servir de algo para a espiritualidade, a gente se obriga a orar por mais tempo, até para conseguir amealhar a vibração dos outros. Porque é isso que nós fazemos. Nós levantamos a vibração para que a espiritualidade consiga conduzi-la para onde é necessário. Então a gente ora por mais tempo, às vezes usa uma oração um pouco mais estilizada, cada um com as suas capacidades. A Valquíria faz uma prece muito linda. Eu adoro ouvir as preces da Valquíria.
mas porque é necessário para manter a vibração do aumento. Porque na minha vida íntima, as minhas preces também são bem curtinhas e precisas e honestas. E é isso que nós precisamos ter. Honestidade para conosco e para com Deus. E para com Deus. Cuidar com o que a gente pede também é importante. Tomara que aquele meu colega de trabalho quebre a perna amanhã para não vir trabalhar, né? Ter aquele cuidado, aquela um sentimento como me fugiu a palavra de. Oi? Fala alto, por favor. Não, é o contrário disso. Fraternidade. É Oi? fraternidade, né, Júlio? Aquele sentimento de fraternidade de que somos todos iguais. E a prece sempre deve ser levantada para o bem, nunca para o mal. Nunca para o egoísmo, para a vaidade, para a ganância, para o orgulho, para a comodidade. Nunca. Uma prece, esse tipo de prece, não. A gente pode orar o dia todo que nunca chega a Deus. Esse tipo de oração não chega a Deus. Quando a gente quer mudar a vida da gente, a gente pede força. Quando a gente quer pegar um emprego melhor, a gente pede força para se preparar para um emprego melhor. A gente pede força para que as oportunidades que estão à nossa volta também cheguem até nós, para que nós tenhamos a oportunidade de concorrer. A gente não pede para que Deus nos dê um emprego. Eu tô ganhando pouco, eu quero um aumento de 70% aí. Não rola desse jeito. A gente pede, me dá força, eu quero trabalhar mais, para valer mais, para que meu patrão me reconheça. Não tem barbada. Nós vivemos no mundo de provas e expiações e devemos orar como quem está no mundo de provas e expiações. Pedindo força, pedindo amor, pedindo vitalidade, mas sem nunca passar por cima de ninguém e nem dos nossos próprios valores íntimos. Pode ler para nós, Viviane? Claro. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá. Aí, a Cleidenora e a Isabel deram boa noite. Erzi, a prece é o canal de sintonia com o plano maior. Vibrações pela paz. Aqui estão as diferenças detalhadas. Oração é um diálogo direto, pessoal e espontâneo com Deus, sem roteiro pré-definido, focado na conversa íntima. Prece, associada a textos tradicionais, pedidos solenes ou agradecimentos, muitas vezes com caráter de súplica. Pode ser formulada com palavras próprias ou repetida. Reza, vem de recitar, é a repetição de fórmulas fixas ou decoradas. Exemplo, Pai Nosso, Ave Maria. Muito comum no catolicismo. A Erzi... tá, continua. Erzi. Interpreto que todo tipo de comunicação direcionada a Deus tem retorno positivo, pois ele aceita nosso modo de ser enquanto ser imaturo no caminho da evolução. Muito bacana. A Miriam. A prece é uma ferramenta ativa de comunicação com o divino, transformando o interior, elevando a vibração e prestando auxílio mútuo, beneficiando tanto quem a profere quanto aqueles por quem se ora. Orar é amar. Muito bom. A Erzi. Gostaria que fosse evitado críticas ao catolicismo. Não. Ela Inês. gostaria o quê? A Erzi disse que gostaria que fosse evitado críticas ao catolicismo. Tudo bem, ninguém criticou, mas tudo bem. Uhum. E a Inês, particularmente, a minha prece é uma conversa direta com Deus, para agradecer, para pedir com profundidade o que estou pedindo. Sempre com por favor, meu Deus. E estão lidas o chat. Meus irmãos, nós somos, só hoje aqui nós somos
60 pessoas. 60 pessoas. É difícil nós falarmos e agradar a todo. O Cristo não agradou a todo mundo. Então, se um às vezes fica, por isso, por aquilo, paciência. Não há o que se fazer. Nós gostaríamos de tocar o coração de todos com a mesma gentileza, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Mas nós não podemos fazer isso porque tem corações que não aceitam. Tem outros que aceitam diferente, tem outros que são mais frágeis. Cada um é diferente do outro. Então nós levamos o conteúdo para todos. Cada um faça dele o que achar melhor. Cada um entenda como verdade ou não, segundo o seu próprio entendimento. Ninguém tem obrigação de aceitar nada como absoluto, porque nada é absoluto. Oração. Oração. Quando eu passei os maiores perrengues da minha vida, foi quando saíram as melhores orações, as mais verdadeiras, aquela que a gente ora chorando, de joelhos, né? Acho que acontece com todo mundo assim. E nessas horas, dificilmente a gente ora um Pai Nosso, ora uma Ave Maria, porque é natural da pessoa querer falar o que tem dentro do coração dele, não é verdade? Um Pai Nosso é muito lindo, mas se o Pai Nosso todo não fala sobre a minha necessidade, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu trabalho, entende? É isso que a gente está querendo trazer. Que as orações que existem, que são prontas, elas são lindas e têm seu valor. Mas nem sempre elas falam aquilo que a nossa necessidade pede. Se eu estou num problema de divórcio com a minha esposa, o que adianta eu orar Ave Maria? Eu tenho que pedir força, compreensão, para que ela entenda a minha posição, para que eu entenda a posição dela, para que eu tenha capacidade de superar. Se eu estou num processo de litígio com um filho, eu tenho que pedir para que Deus clareie os meus olhos e os olhos dele, para que nós compreendamos o que nos levou a esse momento de ranço, de briga, de mal-estar. Numa hora como essa, uma prece decorada tem pouca utilidade. É disso que nós estamos falando. E não é só o catolicismo que tem preces decoradas, tá? Muitas outras religiões, na verdade, tem. Não tem, não. Todo mundo sabe, o poder do Pai Nosso é maravilhoso. Então, eu vou abrir mais uma vez a palavra. Eu espero que mais alguém tenha alguma contribuição para que nós consiga tocar adiante. Por favor, fiquem à vontade. Sem correria. Mãezinha, de prece a senhora pode falar poucos, mãezinha. Muito pouco. Não, eu só quero confirmar o que o senhor Milton falou. Não é uma crítica, é um comentário, né? Porque uma menina me convidou, eu era menina também, para ir numa missa, isso em Porto Alegre. Eu fui com ela e o padre rezava toda a reza em latim. Eu entrei e saí como se tivesse entrado em qualquer outro lugar, menos numa igreja. Não é uma crítica, é um comentário, é uma confirmação daquilo que o senhor Milton falou. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, mãezinha. Irmã Mônica, fica à vontade. Mônica, eu acho que você está no fone de ouvido, né? A prece, para mim, é algo tão íntimo, tão profundo com Deus, que muitas vezes, nas minhas angústias, as minhas dores profundas, eu não consigo falar. E eu tenho certeza que a prece, ela também pode ser em lágrimas, porque quando o coração não aguenta, né, a gente faz a prece através das lágrimas. Então, é uma coisa muito íntima, é muito singelo, é muito de cada um do momento. Porque, às vezes,
Você ora, ora, ora e se perde. Mas eu sinto que quando eu oro, muitas vezes eu não tenho palavras. Não saem as palavras. Mas as minhas lágrimas, tenho certeza que Deus entende, que a espiritualidade entende. Boa noite para todos. Boa noite, irmã Mônica. Que lindo isso. É isso aí. Isso é emoção. Isso é sentimento. Muito mais importante do que a palavra. Alguém mais? Nossa, estamos chegando a 22 horas e 31 minutos. Dá tempo para fazer mais um depoimentozinho. E as preces Ainda acabam. tem chat. Tem chat? Gostaria de falar. Tem. Então fala, Aparecida. Muitas vezes, numa prece, a gente pede para Deus isso, esquece também de agradecer. E tem mais um detalhe: quando a gente pede, a gente tem que pedir também com o coração e aquilo que é de merecimento, porque não adianta você pedir coisas absurdas, porque não faz parte do nosso entendimento. E nada de prometer para Deus. Deus não precisa que a gente prometa nada, desde que a gente faça uso da nossa transformação moral, que a gente possa viver no bem, fazer o bem. É isso que nós temos que colocar numa prece. Agradecer pelo dia, agradecer pela vida, principalmente isso. E depois, e nada de prometer, ainda mais prometer para que o outro cumpra. Então, se vai fazer alguma promessa para Deus, que você cumpra, e não o outro. Porque é muito triste você fazer uma promessa para o outro promete para o outro cumprir. Então, eu falo assim, a reforma íntima da gente é fundamental no momento da prece. Você pediu, você merece, você agradece e você se transforma para fazer o uso daquilo que você pediu. Então, é essa que a minha contribuição e boa noite para todos. Muitíssimo bem, Aparecida. Muito obrigado, muito bem mesmo. Ótimo, excelente colocação, viu? Um beijo no teu coração. Quem é que pediu a palavra? A Mônica, eu acho que pediu a palavra, foi isso? Não, eu já falei. A Márcia. Márcia, tá. Márcia, por favor. Boa noite, tudo bem? Muito boa noite, irmã. Estão me ouvindo bem? Porque eu estou abaixo do volume. Tá perfeito. Antes de tudo, bem rapidinho, o Júlio e os amigos todos, né? Eu quero agradecer. Tem dias que eu consigo participar, outros não. As pessoas sabem que eu estou até 12 de agosto na empreitada contra o câncer de mama, né? Tríplice negativo. E hoje ele diminuiu muito. Ele está diminuído. A médica diz, nossa, porque eu agradeço a Deus todos os dias, e antes de tudo, eu sempre agradeci, né? E agradeci por conseguir, na Santa Casa, participando de um projeto que é inovador e vai ajudar outras mulheres também. E eu tenho um tratamento até 12 de agosto, e a doutora disse, nossa, ele diminuiu, mas eu preciso para fazer a cirurgia, porque ele tinha mais que 3 centímetros, né? Só no final do tratamento. E toda vez que eu chego lá na Santa Casa, que eu agradeço a Deus todos os dias, ela diz, nossa, tu tá bem, vamos continuar com a química. Nossa, tu tá bem, vamos continuar. Eu quero agradecer a vocês também, sempre acima de Deus, mas a Grace, que me apresentou ao grupo, as orações, os reis, tudo quando eu participo, porque a oração feita junto, gente, é muito forte. E sempre nas minhas orações de agradecimento, eu sempre digo, obrigado, mesmo com dor, mesmo com... Difícil, gente, às vezes, mas eu agradeço e eu saio bem. E aí eu ouvi da médica, nossa, diminuiu, não dá nem para sentir mais. Só que eu tenho que esperar até terminar o protocolo para fazer a cirurgia. Então, graças a Deus, não tenho metástase. Coloquei agora o catéter, fiz. Agradeço vocês pela oração, gente. Continue sempre firme na fé. E nessa oração junto, orando junto, e mais forte. Mesmo que a colega lhe disse amiga,
eu não consigo falar. Qualquer palavra que falar, tá bom. É Mas verdade. mesmo na adversidade, no ruim, eu agradeço por estar passando isso. E foi duro aprender, que a gente tem que agradecer também. Porque, gente, tem que agradecer, né? E eu agradeço, às vezes, assim, às vezes eu fico com vergonha, gente, de estar bem, enquanto tem gente que está pior, e às vezes a gente fica... Então, assim, não esmoreça, continue sempre na oração firme. Sempre. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Irmã, do fundo do meu coração, receba o abraço desse grupo, tá? Receba a nossa força, o nosso carinho, que Jesus te abençoe imensamente, que Ele te dê toda a força necessária que tu precisa para vencer a tua empreitada e que tu saia dela transformada, que tu nunca mais volte a ser a Márcia que tu foi um dia, que tu te torne melhor, maior, mais completa e, acima de tudo, com uma fé redobrada. Que Jesus esteja ao teu lado em cada dia que tu for ao médico, em cada dose de medicamento que tu tomar, e num futuro muito breve todos nós celebramos a tua cura, tá bom? Muito obrigada. Pode ler, Viviane, por favor. E depois nós vamos encerrar, que já tá no horário, né? Viviane não ia ler as que entraram por último? Parei, tava pegando aqui. Obrigado. Deixa eu ver onde é que eu parei. Agora vai ser um pouquinho chato de ler, porque a Márcia me emocionou, e parabéns para ela pela fé, né? A Isabel disse: sabe as palavras, Júlio? Deus te abençoe. A Márcia, a todos nós, né? A Márcia Eliane, em latim, as pessoas não faziam parte. Em latim, significava que somente o padre estava autorizado a falar com Deus. O Pai Nosso foi ensinado por Deus no Novo Testamento. Alice disse: hoje minha conversa particular com Jesus acalmou meu coração. Eu percebi o cuidado e o carinho dele por mim. Agirá e estou mais calma, não chorei mais. Que bom, que bom. A Lúcia, boa noite. Deus acompanhe cada um e seus familiares. Que assim seja. E a Lúcia continua. Que lindo testemunho da Márcia, gratidão. E a Márcia agradeceu, muito obrigada. Era esse o chat. Eu encerro, vou passar a palavra para o Luiz fazer a prece de encerramento, mas antes eu deixo com os irmãos o meu último pensamento. Orem. Orem de manhã quando acordam. Orem ao meio-dia, antes de sentar para almoçar, façam a sua oração. Orem antes de dormir, agradecendo tudo que passaram no dia de vocês. E peçam para passar por uma noite tranquila, em que o anjo da guarda possa protegê-los durante a noite. Orem agradecendo a Deus o próprio dom da vida, as companhias do dia a dia, a casa e aqueles que moram convosco. Orem agradecendo o emprego, a aposentadoria, o arrimo da casa. Orem para agradecer o pão de cada dia. Orem para agradecer a bênção do Espiritismo, que descortina pesadas janelas que uma vez eram fechadas a todos os seres humanos. E agora nós temos a oportunidade de olhar para o céu e ver Deus. Orem, meus irmãos, porque a oração vai lavar uma multidão de pecados da humanidade. Que Jesus nos abençoe sempre. Luiz, por favor. Que momento de reflexão, que momento e que bênção estarmos aqui reunidos para orar, para fazer uma prece e para rezar. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, na sua intensidade e com a convicção de que estamos
conversando com Ele, pedindo, rogando que nos abençoe, que nos proteja, que nos conduza pelo bom caminho, que nos dê a saúde, que sejamos perseverantes, resilientes, superando as dificuldades com muita fé. Porque o amor move montanhas. O amor transpõe barreiras. E aqui, neste grupo, encontramos tudo isso. No sorriso da Thaís, nas alegrias que percebemos pela Aparecida, na voz serena, calma e salutar que o seu Milton faz conosco, assim como todos os demais. 60 pessoas que se fazem presente neste domingo, para aqui juntos elevarmos nosso pensamento, levarmos as nossas orações e rezarmos, para que seja feita sempre a tua vontade, Deus Pai. Agradecendo por essa oportunidade, rogando para que tenhamos uma boa semana, com paz, harmonia e muita saúde. Que seja feita sempre a tua vontade, Deus Pai, e eu peço, rezo e rogo a Deus que Nossa Mãe Santíssima nos proteja. Dessa forma, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai sempre por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que assim seja. Que tenhamos uma boa noite, saúde e paz a todos.